quem está por aqui a primeira vez, então, só para explicar para vocês do que se trata, né? O IEP Hamver é uma instituição de curso e pós-graduação. E aí, os nossos professores entusiastas, né, da educação propriamente dita, a gente criou esse programa a fim de aproximar os alunos da graduação com os docentes, né? A fim de melhorar o conhecimento, passar o que a gente tem aí de experiência, fazer essa troca mesmo, né? Então, eu espero que vocês, né, que são os futuros médicos, vocês são os futuros da veterinária, né, de fato. Então, eu espero que a gente possa aí caminhar junto e que a gente possa agregar sempre, cada vez mais, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi bastante pedido aí por alguns alunos. E para quem não pediu, eu espero que aproveite o que a gente tem aí para discutir hoje, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os fundamentos da fisiologia da dor, né? Então, vamos entender um pouquinho como que acontece essas etapas da dor, o que é uma sensibilização central, periférica, uma hiperalgesia primária, secundária, então alguns conceitos que são importantes, inclusive, para a gente chegar no nosso objetivo, né? Que é tratar a dor do nosso paciente. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender o que é dor, tá? A gente tem algumas definições de alguns autores, mas a gente tem uma definição principal que eu vou falar na sequência. Mas se a gente começar já a introduzir esse conceito e olhar um pouquinho para a dor, a gente vai ver que alguns autores trazem que a dor ela não é apenas sobre como se sente, mas como ela faz você se sentir. Então, vejam que é algo muito abrangente e individual, né? Muitas vezes não tem como a gente julgar a dor do outro, principalmente se a gente não teve essa experiência prévia, né? Então, a dor aí vai ser... a gente um dia marca para falar de diagnóstico e avaliação, mas ela vai aí diferenciar com relação ao tipo de animal que eu estou trabalhando e qual que é a sua capacidade de expressão desse sentimento, né? Porque tem algumas variáveis aí que caminham juntos. De acordo com a IASP, tá, pessoal? A IASP é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, né? Então, são pesquisadores que voltam a sua vida acadêmica apenas não, né? Seria até aí uma sacanagem com eles. Mas eles têm toda a sua vida dedicada a estudar esses mecanismos da dor e como é que isso se repercute na vida do paciente. Claro que é voltado para a dor em humanos, né? Na veterinária a gente não tem, a gente tem alguns grupos de pesquisa, como por exemplo do professor Stélio, que depois eu até mando lá no grupo, eles têm até um aplicativo de avaliação de dor, mas isso é para um outro momento, mas eu posso mandar para quem é um pouquinho mais curioso já ir fuçando, né? Mas segundo a IASP, ela alterou a sua definição de dor em 2020 a fim de incluir os pacientes não verbais. Quem seriam? Pessoas com deficiência cognitiva, idosos com senilidade, Alzheimer, crianças e nenês, né? Se a gente pensar em pacientes não verbais, a gente também está falando dos nossos pacientes. Claro que na IASP eles não foram abordados, porque é voltado para medicina. Mas a gente já consegue trazer isso como verdade para a nossa rotina também. Então, pela IASP, né, pessoal, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que pode ou não estar associada a uma lesão real ou potencial. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter uma doença para ter dor, né? E a gente entra em alguns conceitos um pouquinho aí que vai mais para a medicina, porque tem a questão verbal, né? Relacionada de fato à emoção, que a gente não tem na veterinária. Mas a gente imagina que a gente vai ter também, além da fisiopatologia propriamente dito, receptores, mediadores químicos, cascata da inflamação, a gente tem sempre que considerar para esse paciente a questão sensorial, mas também a emocional, tá? Então, por isso, ela é dita, a dor, né, de fato, ela é subjetiva, porque, de novo, engloba esses fatores emocionais e engloba também fatores cognitivos, obviamente a capacidade de expressão de um jacaré, de uma iguana, é totalmente diferente de uma capacidade de expressão de emoções e sentimentos, como, por exemplo, de um primata ou mesmo nós humanos, tá? E ainda a gente considera o ambiente em que esse animal está inserido. Ele é um animal selvagem, ele é uma presa, ele é um caçador, então como que ele vai, de fato, manifestar essa dor? Mas não necessariamente, não significa que ele não sente ou sente menos, mas a sua capacidade de expressão, que, na verdade, cabe a nós aí definir ferramentas para que isso seja avaliado de forma correta, tá? E aí a gente deixa sempre esse questionamento, né? Será que os animais sentem dor? Eu acredito que hoje poucas pessoas diriam que não, né? Mas infelizmente nem sempre foi assim. Então, só um pouquinho aí de história, né? Esse rapaz, este senhor aqui,
René Descartes, né, que foi quem ditou aí o pensamento cartesiano. Então, no século aí 17, o que ele comparava os animais? Porque no século, além de, né, pesquisador, filósofo, matemático, ele também era anatomista. E como se estudava a anatomia nesses pacientes? Abrindo esses pacientes e vendo como que eles funcionavam por dentro. Porém, não existia anestesia. E o principal ponto é que não era nem que não existia métodos aí de contenção ou de amnésia. Eles acreditavam que os animais, eles não tinham capacidade de sentir e expressar dor ou qualquer outra emoção. Então, René Descartes comparava todos os animais como carroças, ou seja, assim como uma carroça faz barulho ao andar numa rua de terra, o animal, ele grita, ele chora, ele grunhe, ele reclama e ele se mexe ao ser manipulado. E que não necessariamente isso era uma manifestação de desconforto, tá? De aí uma injúria tecidual nesse paciente. Ele acreditava que isso não era possível, tá? Graças a Deus, né? No século XIX, outros filósofos aí entraram no conceito, né, de que independente da classificação desse paciente, da sua capacidade de expressão cognitiva, não importa se são capazes de exercer um pensamento lógico, de pensar, de fazer algo com um objetivo final, que isso exige uma certa evolução. Mas já começou a introduzir o conceito de que sim, são capazes de sofrer. E aí é que veio o conceito de senciência, tá? A senciência nada mais é do que toda espécie viva é capaz de ter algum tipo de sentimento e expressar essas emoções. Claro, cada um com as suas ferramentas biológicas disponíveis, né? Então, se a gente olhar nessa foto, essa foto ela é real, né? Ela foi tirada por um fotógrafo indiano e ele conseguiu registrar claramente a expressão de sofrimento de uma mãe ao perder o seu filho. Claro, pessoal, não é a mesma coisa, o mesmo sofrimento, pelo mesmo tempo que, por exemplo, uma mãe humana tem ao perder um filho. Mas claramente a gente sabe que eles são capazes de sentir e expressar essas emoções. E com a dor, visto, né, que a gente já tem falado, que tem o componente emocional e sensorial também envolvido, o ambiente que está inserido, a gente sabe que ela é sim um sofrimento, né? Então, mais um motivo, né, dos inúmeros outros que a gente tem para não negligenciá-la. E se a gente for comparar, então, homens e animais, o que difere? Com relação à parte cognitiva, obviamente, né, do pensamento lógico, difere bastante. Mas se a gente pensar nos componentes anatômicos para as vias aferentes e eferentes de dor, se a gente pensar nos receptores, na expressão de neurotransmissores, a gente tem basicamente os mesmos componentes. Então, por que eu não vou pensar que o que dói em mim dói no meu paciente? Eu não sei o quanto e como ele interpreta essa dor, mas eu sei que vai doer. Então, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar desse paciente para que a gente consiga aí ter uma proporção adequada do qual o nível de dor que ele apresenta, tá? Visto que os componentes anatômicos são os mesmos. Então aí, peço desculpas porque ficaram algumas animações, né, em cima da outra por conta do nosso problema, mas a gente vai arrumando, tá? Então, a dor, pessoal, o tratamento é uma obrigação, é um dever ético do médico veterinário. Não sei se tem alguém aí da geração um pouquinho anterior à nossa, assim, um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim. O que muitas vezes se falava? No pós-operatório, se dizia, não trata a dor desse paciente, porque aí ele fica quieto, imóvel, ele não estraga a cirurgia. Pelo contrário, o paciente que tem dor, ele tira ponto com a boca, ele faz lambedura na região da ferida, ao redor da ferida, então tudo isso complica, né? Então, hoje não tem mais essa história de deixa com dor porque não se mexe ou não mexe onde tem a tala ou qualquer outra intervenção. Tratar a dor é dever ético do médico veterinário. Primeiro, porque está relacionado com bem-estar. Se a gente olhar para 5 liberdades, né, que é dita pelo bem-estar, uma delas é o animal tem que ser livre de sofrimento, injúria, dor ou desconforto, né? Então ela faz bem, ela faz parte da qualidade de vida desse animal. E ainda ela é dita como o 5º sinal vital. Então, para quem estiver anotando aí, peço para que coloque um asterisco.
O quinto sinal vital, a dor, ela só é considerada se for uma dor aguda, porque a dor aguda é fisiológica, a dor crônica, ela não é um sintoma, um sinal, a dor crônica é doença, tá, pessoal? Então, a dor aguda, a dor fisiológica, nociceptiva, ela é o quinto sinal vital. E por esse motivo, ela tem que ser, primeiro, diagnosticado, classificada com relação ao seu tipo, porque dependendo do tipo que esse animal apresenta de dor, a gente vai ter que utilizar mãos de outros tipos de fármacos. Ela tem que ser quantificada, não adianta eu fazer um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Ou mesmo eu utilizar um tiro de chubinho para matar, de repente, um predador maior, né? Então eu preciso utilizar as ferramentas adequadas, então eu preciso saber o quanto que está doendo naquele meu paciente. Ela precisa ser avaliada, então uma conversa aí para um outro dia, mas saibam que tem escalas validadas já para praticamente quase todas as espécies, ou a maioria delas, que a gente consegue de fato interpretar a manifestação de dor e aí diagnosticá-la e avaliar até a sua intensidade e inclusive o nosso tratamento, né? E, obviamente, se eu tenho dor, se eu sei que ela é uma dor moderada intensa, ela precisa ser tratada. Mas para a gente conseguir juntar tudo isso aqui, hoje a gente então chega finalmente no ponto que a gente vai explorar mais, que é a fisiologia da dor. Entendendo como ela caminha, né? Como que tem a via ascendente e a via eferente, a gente consegue entrar com a terapia mais adequada, tá? Então, falando da fisiologia, que eu apresento basicamente as etapas que a gente vai passar hoje, tá? Então, o primeiro ponto dela seria o estímulo nóxico, né? Estímulo nóxico é um estímulo de lesão, propriamente dito, é o bisturi cortando, é um trauma, é batida, é atropelamento, né? Então, eu preciso ter uma lesão tecidual, tá? Para eu chamar de estímulo nóxico. Esse estímulo nóxico, dito lá na periferia, pode ser em qualquer região do corpo desse paciente, ele vai ter que caminhar até o sistema nervoso central para que chegue na percepção desse estímulo. Porém, para que chegue até lá, a gente passa por algumas etapas. A primeira dela é a transdução. Seguido da transdução, a gente tem a transmissão desse impulso até o sistema nervoso central. Então, quando eu falar de transdução e transmissão, eu estou falando de eventos que ocorrem na periferia. Quando eu falo de modulação e percepção, eu estou falando de eventos que ocorrem em sistema nervoso central. Então, a partir de um estímulo nóxico, eu tenho a transdução desse estímulo, a transmissão do mesmo da periferia para o sistema nervoso central. Eu tenho a modulação desse estímulo, porque essa resposta não vai ser entregue de qualquer forma ao sistema nervoso central, falando assim de uma forma um pouco mais didática. Então, esse estímulo modulado, ele vai ser projetado ao sistema nervoso central, para que haja a percepção e ativação das vias eferentes, que vão tomar alguma medida cabível ali com relação ao estímulo dado, tá? Então, entrando um pouquinho aí na primeira etapa, né, da via da dor, a gente vai falar um pouquinho da transdução. Então, depois do estímulo nóxico, a gente tem a primeira etapa. A transdução nada mais é do que um estímulo ambiental, ou seja, um estímulo térmico, mecânico, químico. Para a percepção aqui, acaba não sendo um estímulo, mas ela entra como para quem aí está mais no começo da graduação, a propriocepção é como o corpo se interpreta, a posição do corpo frente ao ambiente. Então, se eu tenho uma posição inadequada do meu tornozelo, por exemplo, de determinado tempo eu não consigo mais ficar com aquele tornozelo naquela posição, algo vai me avisar que está errado, né? Então, dependendo do estímulo que eu tenho, né, se ele é térmico, mecânico, químico, ou até uma alteração de propriocepção, esse estímulo ele precisa ser transformado em um impulso elétrico. No nosso corpo, nada funciona sem potencial de ação, sem eletricidade, sem troca de íons, sódio, potássio, cálcio. Então, para que esse estímulo comece a caminhar pelas vias aferentes de dor, o primeiro ponto é o meu estímulo ambiental ser transformado em um estímulo elétrico, tá certo? Então, puramente e simples transdução, para pegar uma coisa mais fácil aí para vocês, é transformar os estímulos da periferia, os estímulos ambientais, em estímulos elétricos, tá? E como que isso acontece? Isso é feito por meio dos nossos receptores
periféricos, que ganham o nome de vias aferentes primárias. Então, são os neurônios de primeira ordem, tá? Esses nossos receptores periféricos é que são responsáveis por entender o que está acontecendo na periferia, seja por um estímulo nóxico, seja por uma alteração de propriocepção, ou seja, apenas por um estímulo de sensação que eu tenha, porque não necessariamente o que eu sinto me gera dor em condições fisiológicas, tá? Então, aqui eu trago para vocês 3 tipos de receptores que, para nós, são os mais importantes. Então, o primeiro deles são as fibras A-beta. As fibras A-beta, elas são responsáveis por captar as informações de estiramento da pele e musculatura, estímulos de pressão, toques leves, contrações musculares, vibração e até algumas posições de articulação e propriocepção, tá? Então, vejam que aqui eu não falei de dor, de desconforto, né? Então, a gente já começa a introduzir uma ideia aí de que fibras A-beta, elas não são capazes de conduzir estímulos de dor. E aí entram as nossas fibras aí que vão estar, de fato, envolvidas no processo da dor, que são as fibras A-delta. Então, aqui elas já captam estiramento excessivo, frio, pontada, formigamento, dores rápidas. E a gente também tem as fibras C. E aí, opostamente, ela capta sensações de quente, né? Então, se a gente pensar na inflamação, né? A gente tem a vasodilatação e a gente tem um aumento da temperatura local, então ela acaba captando esse tipo de informação. A dor congelante, quando a gente olha para a dor crônica, que o paciente não consegue se movimentar, estímulos químicos, e ela tem uma característica de dor lenta, tá? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui? Fibras A-beta não devem conduzir dor em condições fisiológicas, ok? Elas estão ali só para a gente se guiar no ambiente, porque também se elas não funcionarem, eu saio batendo em tudo quanto é armário, porta e maçaneta, ok? Agora, as fibras A-delta, elas já são capazes de conduzir estímulos nocivos, porém de condução rápida. Já as fibras C, que estão intimamente ligadas à dor crônica propriamente dita, elas são de condução lenta. Então, isso aqui fica aí também um lembrete para vocês colocarem como anotação principal, porque é isso aqui que vai ditar para a gente todo o comportamento da dor, tá? Então, para ilustrar aqui, o que a gente tem quando a gente fala dos nossos receptores periféricos, neurônios de primeira ordem, ok? Então, as fibras A-beta, aqui, ó, estímulo não nóxico, estímulos mecânicos, então, toque, sensações que não doem, mas trazem para a gente alguma informação de tato, pressão e até calor. Um pouco menos calor, é mais tato e pressão, tá? Agora, quando eu falo da fibra A-delta, eu já estou falando de estímulo nóxico, então, estímulo mecânico, pressão, que machuca, que gera desconforto, tá? E a fibra C, aqui, por ter essa condução lenta, ela já tem essa característica aí de um estímulo quente, um estímulo contínuo, uma dor mais lenta, tá? Pela sua característica histológica. Dani, que característica histológica? Exatamente essa daqui. As fibras de condução, as fibras nervosas, sendo motoras ou sensitivas, elas têm diâmetros diferentes e conformações embrionárias histológicas diferentes, principalmente quando eu falo de mielina. Para quem não lembra, a bainha de mielina são envoltórios de gordura ao redor do nervo que facilitam a condução. Ou seja, quanto mais mielina, quanto mais mielinizado for uma fibra, mais rápida é a sua condução, ok? E quanto mais grossa é essa fibra, também mais rápida é a condução do estímulo. Então, quando a gente olha aqui para as fibras A-beta, elas são um pouco mais calibrosas, com as suas bainhas de mielina, que proporcionam a condução saltatória, ou seja, o estímulo ele pula entre uma bainha e outra, facilitando e gerando uma condução mais rápida. Quando a gente compara a fibra beta, que lembra, é aquela fibra de pressão e sensação do ambiente, basicamente, se a gente comparar com a delta, que já é uma condutora de estímulo nóxico, ela é muito mais grossa. Então, a fibra delta ela já é mais fina, de uma condução um pouco mais lenta que a beta, mas ela ainda é mielinizada. Então, por isso, ela tem uma capacidade de conduzir essa fibra, esse estímulo mais rápido. Então, lembrando de novo, como eu comentei com vocês, aqui quando eu falo de fibra delta, eu estou falando de uma condução rápida do estímulo. Já quando eu passo para a fibra C, que é aquela que está mais ligada com a dor crônica, ela é uma fibra muito fina,
desmielinizada, ou seja, a sua condução é muito lenta. Então, a sua ativação ela é muito mais demorada do que as outras fibras. Por isso que, para desenvolver dor crônica, eu preciso de um estímulo contínuo, ok? Porque essa fibra é que está envolvida, propriamente dito, no desenvolvimento dessa doença. Então, é exatamente por essa característica aqui de conformação dessas fibras nervosas, tá? Então, lembrando, transdução é transformar o estímulo que aconteceu na periferia, o estímulo térmico, químico, mecânico, em eletricidade. Como que isso que acontece? A gente está falando aqui de dor, então eu estou falando de lesão. Eu estou falando o quê? De lesão de citoesqueleto celular. Eu estou falando de quebra celular. Eu estou falando de liberação de mediadores, porque o que tem que estar dentro da célula, ele tem que estar apenas dentro da célula. E quando uma célula se rompe, ele levanta um aviso para o organismo, fazendo com que haja ativação da cascata da inflamação, do ácido araquidônico, liberação de potássio e ATP. E o ATP, ela é que é responsável, essa liberação desse ATP é responsável pelo recrutamento de macrófago. O que o macrófago vai fazer? Macrófago, célula de defesa, ele é recrutado para resolver um problema. Tem lesão celular, eu preciso ir lá fagocitar, tirar todos os debris celulares, todos os mediadores que essa célula liberou. Mas para fazer a sua função, ele tem que gerar uma série de eventos. Então, aqui, ele faz o quê? Liberação de citocinas, chama mais outras células para liberação de interleucina, fator de necrose tumoral, faz ativação plaquetária, libera glutamato, bradicinina, histamina, prostaglandina, inclusive prostaglandina é o precursor da cascata do ácido araquidônico, da inflamação, que a gente vê lá no primeiro, segundo ano da faculdade e acha que é besteira, e aí a gente volta para eles toda vez que se depara com um paciente inflamado, que na verdade eu acredito que na maioria das vezes, quando a gente pega esse animal na clínica com algum problema, ele está inflamado, né? E aí a tão famosa substância P que foi crescendo aí com relação ao seu destaque, inclusive na perpetuação do estímulo de dor, e aí já transformando isso em dor crônica. Então, vejam, todos esses mediadores aqui, eles vão favorecer o processo de dor, vão favorecer o processo da transdução, que é pegar esse estímulo químico que está acontecendo mediante um estímulo nóxico e transformar em eletricidade, tá? E o que todos esses mediadores fazem na periferia? Inflamação gera dor, pessoal. Bradicinina, histamina no local gera dor. Então, quando eu tenho um corte, uma ferida cirúrgica, eu tenho dor aonde? No local do corte da ferida cirúrgica. Isso é óbvio, não tem como, mas isso não é patológico, isso é fisiológico. Então, dor estritamente no local da lesão é chamada de hiperalgesia primária, tá? Então, esse é o conceito de hiperalgesia primária. Lesão no local dor no local aonde houve lesão, tá certo? Se ficar alguma dúvida, alguém pode interromper, a Mari me chama. Então, passando da transdução, porque esse estímulo, né, essa resposta, ela não pode ficar só na periferia, então, como a gente viu, ela tem que caminhar para chegar no sistema nervoso central, e a segunda etapa, após a transdução, é a transmissão, que ocorre por meio dos nervos periféricos. Ou seja, aí aqui a informação que vem da periferia, por meio dos nossos receptores, neurônios de primeira ordem, elas já passam para o corno dorsal da medula, que aí onde se encontram os neurônios de segunda ordem, tá? Então, essa é basicamente a diferença quando eu falo de um neurônio de primeira ordem e de um neurônio de segunda ordem, onde são os tratos que vão conduzir a dor dentro do sistema nervoso central. E aí, então, o que eu tenho? Dor, estímulo nóxico na periferia, né? Lembrando que eu não posso falar de dor na periferia, porque aqui a gente não sabe se esse paciente está anestesiado ou não. Lembrando que paciente anestesiado não tem dor, tem nocicepção, porque essa via toda acontece. Para ter dor, de novo, eu preciso ter o componente emocional envolvido, então ele precisa estar acordado, tá? Então, eu tenho lá um estímulo nóxico na periferia, que é conduzido aí pelos nervos periféricos, então há uma mediação química, esses mediadores químicos, essas informações geradas por esse recrutamento de macrófagos e a liberação desses mediadores são transformados em estímulo elétrico e eles vão desembocar lá no corno dorsal da medula, principalmente nas lâminas 1 e 2 da substância cinzenta aí da medula. Se vocês lembrarem também lá da histologia, a medula ela tem um Hzinho, né, no meio dela. Esse H ele é dividido em 10 lâminas.
Cada lâmina faz correlação com algum nervo da periferia, com algum nociceptor da periferia ou até outros tipos de fibra. Quando a gente fala de dor, eu estou falando da lâmina 1 a 6. Da 7 em diante, eu estou falando de outros tipos de estímulos, e aí por isso que da 7 para baixo eu falo de corno ventral da medula, tá? Quando eu falo do corno dorsal, que é onde eu tenho propriamente dito a modulação da dor, eu estou falando de lâminas 1 a 6, tá? Então, na modulação da dor, quando eu falo aí dos neurônios de segunda ordem, eu tenho os tratos de projeção ascendente. Então, essa informação ela tem que subir, ela tem que chegar no sistema nervoso central, no cérebro de fato, tá? E aí eu deixo aí para quem for um pouco mais curioso, esses nomes é apenas a título de conhecimento, tá? Mas eu tenho o espinotalâmico, eu tenho o espino reticular, o espino mesoencefálico e o espino hipotalâmico. Então, esses são os principais tratos, né? Então, veja como a dor aí, né? A gente está aí na metade dos processos, basicamente, e a gente já viu diversos nomes e diversos componentes. E é por isso que muitas vezes tratar a dor é difícil, principalmente quando essas outras vias aí estão um pouco desreguladas, como a gente vai ver depois, tá? Então, o que a gente precisa saber com relação da modulação que acontece a nível medular, no corno dorsal da medula? Eu tenho uma via ascendente. A via ascendente, o que ela tem que fazer? Ela tem que propagar essa informação adiante. Então, ela é uma via excitatória. Então, ela precisa de mediadores excitatórios. O que esses mediadores, esses neurotransmissores excitatórios fazem? Eles ativam receptores e favorecem a via da dor. Então, quem que são esses? Glutamato, substância P e aspartato. Esses são os principais neurotransmissores relacionados com a propagação e aumento do estímulo de dor para o sistema nervoso central. Porém, se a gente só contasse com essa via ascendente, a gente estava lascado, porque qualquer dor que a gente tivesse, o nosso corpo seria falho em se consertar sozinho, vamos dizer assim. Então, para que tenha um balanço, né? Então, tudo no nosso corpo é feedback positivo, feedback negativo. Na via da dor, não poderia ser diferente. Isso em condições fisiológicas. Então, por outro lado, eu entro com a via descendente, a via eferente. E aí entram os neurotransmissores inibitórios. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e a gente também conta com a glicina, a via da noradrenalina. Então, para quem curte aí anestésio, se a gente começar a pensar na noradrenalina, o principal que atua na via descendente aqui, favorecendo essa via, se eu favoreço uma via, significa que ela tem mais atuação, ou seja, se eu favorecer uma via descendente, eu vou gerar mais analgesia para esse paciente, menos estímulo de dor indo do sistema nervoso central para a periferia, ok? Então, para quem gosta de anestésio aqui, quem que age em noradrenalina? Se eu começar a pensar nessa via. Um fármaco muito utilizado na medicação pré-anestésica, que são os alfa-2 agonistas, ok? Então, eles têm esse componente aí na modulação muito importante. A gente tem a via da serotonina, quem que às vezes a gente acaba utilizando também aí na rotina clínica, falando de serotonina? O tramadol, tá? As encefalinas, então, trabalhando com os receptores, com o trato, na verdade, opioide, com a via opioide endógena, né? E se a gente não tem a endógena aqui, eu estou falando de morfina, metadona, fentanil, butorfanol, então cada um na sua classe aí, na sua ação em receptor, mas são esses os fármacos que atuam nessa via descendente, e também tem a via da acetilcolina, tá? Quando eu tenho aí essa modulação acontecendo, eu já tenho o que a gente chama de hiperalgesia secundária. Então, só para a gente retomar, hiperalgesia primária, dor no local onde há lesão, em volta e próximo desse local. Quando eu falo de hiperalgesia secundária, eu estou falando de dor próximo da lesão, porém não dói mais apenas aonde a gente cortou. Não sei aqui se alguém já foi mordido por gato, principalmente. No dia, dói só o local da mordida, ali 1 ou 2 centímetros para o lado. Se você não entra com tratamento, dia seguinte, se a mordida foi no pulso, ela tá lá no cotovelo, né? Então, não tenho dor propriamente dita no local da lesão. Eu tenho dor já em locais já referidos, já um pouco mais distantes da onde eu tenho a inflamação e a lesão propriamente dita. Isso é chamado de hiperalgesia secundária. E a partir daí as coisas vão complicando. Conseguem perceber? Onde eu tinha dor e desconforto,
liberação de mediadores inflamatórios, só onde realmente eu tinha um problema, agora eu já tenho essas alterações aí indo para lugares mais distantes, tomando maiores proporções. Então, daqui, se não bem tratado, se uma dor não é bem modulada, se a gente não consegue trabalhar na transdução dessa dor, atenuando a cascata da inflamação e a liberação desses mediadores, o meu paciente pode evoluir para uma sensibilização central. O que é a sensibilização central? É um desequilíbrio entre o estímulo de dor e a sua resposta. Ou seja, o que eu tenho de estímulo naquela região, seja com lesão ou não, ela não corresponde a, de fato, o quanto aquilo deveria doer. Isso acontece devido a um longo estímulo, de longa duração, de tempo, estou falando de tempo, muito tempo, esses nossos receptores foram estimulados. Ou porque o estímulo é contínuo, de fato, porque tem algo ali lesionando, né? Por exemplo, uma unha encravada, né? Se eu der uma topada na quina da cama, com uma unha encravada vai doer muito mais do que no dedo que não tem nenhum problema, né? Porque com a unha encravada eu tenho, por exemplo, esse estímulo de dor se perpetuando, uma inflamação muito maior, né? Dói o dedo inteiro, não dói só onde tem o problema, ok? Então, quando eu falo de sensibilização central, eu estou falando de redução de limiar da dor. Quando eu falo de limiar da dor, é até onde o paciente aguenta. Ele já não aguenta mais X, ele aguenta X sobre 2. Então, qualquer coisa vai doer, porque há um aumento da excitabilidade celular. Então, esses nossos receptores, eles estão muito ativados e eles vão recrutando outras fibras, como, por exemplo, a beta. Eu não falei para vocês que as fibras da beta não conduzem estímulo de dor em condições fisiológicas? Porém, em condições patológicas, fibras que não deveriam conduzir dor, elas passam a conduzir dor. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o sistema nervoso central, ele muda, ele se readapta. Determinadas estruturas acabam assumindo funções que não deveriam. É por isso que o controle de um paciente com dor crônica, o controle mesmo de uma dor aguda em um paciente com dor crônica. Exemplo, um paciente de 18 anos com osteoartrose oncológico, cai do 4º andar, com múltiplas fraturas. O controle de dor dele vai ser muito difícil, porque vai ter fibra conduzindo dor que eu nem sei de fato como que elas estão se comportando, porque isso também é algo individual e adaptativo de cada paciente. Tá? Então, esses conceitos eu espero que esteja ficando claro. De qualquer forma, também depois eu posso tirar dúvidas sem problema nenhum, tá? E aí entram dois termos aqui também muito utilizados quando eu falo de paciente com dor crônica, que é a hiperalgesia e a alodínia. O que as difere? Hiperalgesia é a manifestação de dor frente a um estímulo que até doeria, mas naquele paciente dói demais. Então, por exemplo, uma aplicação de uma medicação em que o paciente muitas vezes não reclama ou manifesta um mínimo desconforto, um paciente com hiperalgesia, ele vai sentir muita dor frente àquela determinada manipulação. Então, não é frescura do paciente, ele reclama demais, ele é fresco, ele é mimado. Não, se ele tiver algum processo de dor crônica, ele tem hiperalgesia. O que doeria pouco, agora sim vai doer muito, tá? O que difere da alodínia? Quando eu falo que um paciente tem alodínia, significa que um estímulo que não dói, ele passa a doer. Por exemplo, o toque. Aquele animal idoso que vem para a rotina clínica, a gente manipula, olha a mucosa oral, palpa pulso, faz o que a gente quiser com o paciente. A hora que vai manipular a parte de coxal dele, ele tenta morder. Ele é um paciente dócil. Aquele estímulo não era para doer, eu só fui pegar no colo, só fui trocar de decúbito, de posição. Mas aquele estímulo doeu demais. Isso é alodínia. Reação de desconforto, sentimento de dor, manifestação e expressão da dor frente a um estímulo que não deveria doer. Até o carinho, às vezes, dói, tá? Isso já é um grau muito avançado de dor crônica. E, por fim, a gente tem a percepção da dor, né? Quando eu falo de percepção da dor, então, bom, eu sou anestesista, na minha rotina não existe a percepção no ato cirúrgico, porque meu paciente está sob anestesia geral, ele está inconsciente, assim espero, né?
Mas no paciente acordado, na rotina, a percepção ela está presente em qualquer momento. E depois que uma paciente recobra a consciência da anestesia, aí a percepção ela também vai estar atuante, porque ele vai ter a consciência aí normal, tá? Então, quando eu falo de percepção, eu estou falando de vias supraespinhais. Por que supraespinhais? Porque já estão acima da medula. Quando eu falo de percepção, eu estou falando de cérebro, ok? Sistema nervoso central, cérebro. E aí, lá no cérebro, ocorrem diversos processos para que a gente chegue finalmente na percepção. Então, eu tenho a integração dessas informações. São diversos receptores, são diversos mediadores excitatórios sendo liberados, são diversas expressões de receptores novos ou amplificação da resposta desses receptores. Então, eu tenho que integrar. O cérebro vai receber essas informações e integrar todas elas. Ele vai fazer um processamento e aí, a partir disso, ele vai gerar respostas autonômicas, que é o que realmente a gente vê na anestesia. Apesar de não ter a percepção, a consciência, a gente observa respostas autonômicas, respostas motoras na anestesia a gente não vê, mas na clínica, na rotina, a gente vê, esse paciente ele puxa um membro quando dói, ele tenta fugir, ele tenta se esquivar, ele tenta até ter um comportamento desagradável, né, com a gente, e respostas endócrinas. E aí, geralmente, mais a longo prazo, que seria a liberação de cortisol e hiperglicemia, devido ao estresse metabólico que a dor gera nesse paciente. E aí, por fim, a percepção. Então, se é algo que ele consegue fugir, retirar, se esquivar, ele vai fazer porque ele percebeu o que está acontecendo. Caso contrário, aquilo vai se perpetuar e esses sinais vão ser cada vez mais amplificados, né? Porque a periferia espera que a parte central tome alguma atitude, se a gente pode falar desta maneira. Outro ponto importante, eu vou dar uma separada aqui, porque senão vai ficar bagunça, mas tinha algumas animações, é classificar essa dor, né? Então, eu posso classificar com relação à temporalidade, à fisiopatologia, à localização e à sua intensidade. Então, quando eu falo de tempo de evolução de dor, eu falo em dor aguda ou dor crônica. O que as difere? A dor aguda, ela tem data de início e de fim. Então, eu sei que a dor aguda vai começar tal dia no dia da cirurgia, ou se foi um trauma, começou em determinado momento, se foi um corte, se foi um ferimento, qualquer coisa. Eu sei quando ela começou. E ela tem prazo para terminar. Então, por isso que a gente intervém. E é muito importante a gente tratar de uma forma eficaz a nossa dor aguda, para que ela não cronifique, ok? Então, a dor aguda, ela começa no momento da lesão, do estímulo nóxico, da lesão tecidual, e ela dura até 7 dias, sendo o seu pico de manifestação até 48 horas do pós-operatório. Um paciente que tem um excelente controle de dor no transcirúrgico, ele não manifesta mais dor até 72 horas após o procedimento. Claro que isso é individual. E se ele tem outras comorbidades, depende também do grau de invasão cirúrgica, enfim, alguns fatores também têm que ser considerados e o bom senso, né? Mas de verdade, o que a gente realmente observa é que um paciente com bom controle de dor, 3 dias do pós-operatório, se não for uma cirurgia muito cruenta, ele já está se mostrando bem confortável, inclusive apenas sendo necessário analgésicos leves, né? Como, por exemplo, uma dipirona e um anti-inflamatório, tá? Já quando eu falo de dor crônica, para fins didáticos, os livros, as literaturas que vocês forem buscar, eles vão dizer para vocês, uma dor crônica é uma dor não tratada ou maltratada, que tem uma duração superior de 3 a 6 meses. Isso é o que está no livro, tá? Porém, eu posso considerar, sim, que uma dor aguda que não se resolveu entre 7 e 10 dias, eu já posso aí ficar um pouco mais alerta, porque ela está tendendo a cronificar, ok? Então, quando eu falo de dor aguda, eu estou falando de nocicepção, eu estou falando de lesão, inflamação, dor protetiva. Gente, se não tiver dor, a gente não tira a mão da placa do fogão, por exemplo, né? Então, eu preciso ter esse desconforto. Ela tem uma função importante, ela faz parte da nossa vida. Agora, dor crônica, eu já estou falando de centralização, eu já estou falando de sensibilização central, eu estou falando de fibras que não deveriam conduzir dor, mas agora elas passam a conduzir dor, e isso vai tomando proporções que a gente perde o controle, ok? Então, dor aguda é fisiológica, ela existe, a gente trata para que não se cronifique. Dor crônica não é sintoma, é doença. Um paciente que tem dor crônica, ele nunca vai ter alta. Ele vai ter controle
da sintomatologia da doença que ele tem. Mas zero, alta para casa, com nenhum remédio, provavelmente isso não vai acontecer, tá? Eu não falo que é impossível, porque na medicina a gente nunca pode usar a palavra impossível. Eu nunca vi, né? Isso nunca aconteceu comigo. Então, essas são as palavras proibidas, tá? Com relação à fisiopatologia, então a gente pode classificar em nociceptiva, e aí tem um caráter protetivo, né? Porque a nocicepção ela vai acontecer. A neuropática, ela é tida como uma dor onde há sabidamente um componente nervoso envolvido, então, por exemplo, uma lesão, uma injúria no nervo radial, uma lesão ou uma injúria no nervo isquiático, numa amputação de membro. Eu vou ter manipulação, secção de nervo. Então, se eu não tratar bem, pode sim desenvolver uma dor neuropática de caráter crônico, ok? Então, para classificar uma dor neuropática, eu preciso de um componente no sistema nervoso central, ok? A dor nociplástica, ela é uma definição bem, relativamente recente até na medicina, e ela foi trazida para poder explicar processos dolorosos que não envolvem lesão, mas envolvem sistema nervoso central. Então, vou exemplificar para ver se fica um pouco mais fácil. Não sei se alguém aqui já ouviu falar ou se alguém conhece, alguém que tenha, por exemplo, a fibromialgia. O paciente ele não tem uma lesão estrutural, ele não tem uma inflamação ou qualquer outro tipo de situação que gere de fato dor, mas ele tem muita dor, e isso está envolvido com o sistema nervoso central. Então, o paciente, por exemplo, com fibromialgia, síndrome do intestino irritável, estou falando só de doenças da medicina, que para eles é um pouco mais fácil, né, esse tipo de classificação, porque são pacientes verbais. Então, pacientes com síndrome do intestino irritável, eles têm a dor que é chamada de nociplástica, ou seja, não tem uma lesão, mas eles têm dor por alteração em sistema nervoso central. A gente tem a dor oncológica, né? E aí depende do tipo de câncer, do tipo de mediador que libera, se eu tenho sangramento, se eu tenho ulceração da lesão, né? Então é um paciente também mais difícil de controlar a dor. Geralmente é dor crônica, porque um câncer não vem e vai em uma semana, né? Geralmente esse paciente até ter um diagnóstico, e claro, né? Depende do tipo de câncer. Um osteosarcoma vai gerar muito mais dor do que, por exemplo, sei lá, um mastocitoma na pele pequeno, que não seja ulcerado, aderido, enfim, né? Então também o grau aí varia bastante, mas aqui eu coloco também outro ponto de exclamação, que um paciente oncológico, invariavelmente, ele vai para a cirurgia. Então o nosso controle de dor pode ser que seja um desafio, porque ele já tem dor crônica e eu vou associar um desafio álgico para ele. E pode ter uma dor mista, muito comum em paciente oncológico. Ele tem dor pelo câncer e ele tem dor porque ele é um dog alemão de 8 anos. Ele é idoso, ele tem osteoartrose, ele tem displasia coxofemoral, ele tem síndrome da caldequina, enfim, mais o câncer. Então, ele tem uma dor mista, ok? A gente também classifica quanto à localização, se ela é somática, então nessa figurinha aqui, quando eu falo de dor somática, eu estou falando de pele, musculatura, tendão e osso, tá, gente? Quando eu falo de dor visceral, eu já estou falando aí de vísceras propriamente dita. A manifestação é diferente. Quando eu falo de dor somática, ela é bem localizada. Eu sei onde dói, o paciente me mostra onde dói. Se eu consigo falar, eu vou te falar direitinho aonde dói, como dói, da onde vai e até onde termina. Agora, quando eu falo de dor visceral, geralmente é uma dor referida. Dói o abdômen inteiro, dói o tórax inteiro. A gente não consegue falar, estou com dor no duodeno, por exemplo. Então, esse paciente aí, a gente tem uma dificuldade de diagnóstico, até porque ele não fala. Eu, humano, consigo dizer se eu tenho dor no estômago. Mas quem aqui nunca teve uma dor generalizada? Dói a barriga inteira, eu não sei aonde dói, né? Porque é uma dor visceral, e essa é a sua principal característica. Ela é mal localizada. Por que tem essa diferença entre dor somática e visceral? Então, vamos recapitular um pouquinho. Quem que faz a minha nocicepção? Quem que são os meus neurônios de primeira ordem? Fibras A delta e fibras C. Elas tanto fazem essa transmissão aí da informação, tanto na dor somática quanto na visceral. Mas por que a visceral é bem localizada? Desculpa, a somática é bem localizada e a visceral não. Porque a quantidade de receptores que eu tenho na minha porção somática é infinitamente maior do que a minha expressão desses receptores, desses nociceptores, nas minhas vísceras, ok? Ou seja,
Quando eu falo de porção somática, eu tenho muito nesse nosso receptor para interpretar e carregar essa informação. Quando eu falo de víscera, eu tenho um nosso receptor para uma área muito maior. Então, ele fica meio perdido, de verdade, de como levar essa informação, tá? E outro ponto, víscera, pessoal, não dói com ruptura ou corte. Víscera dói com dilatação. Então, muitas vezes a gente vê o paciente, claro, se isso não evoluir para uma peritonite, sepse, mas se o paciente tiver uma ruptura intestinal neste minuto, ele vai continuar andando pela casa. Quando que vai piorar? Dia seguinte, onde isso evolui para peritonite, prostração, outros sinais clínicos, por exemplo, tá certo? Então, víscera dói com dilatação, retenção urinária dói demais, porque a bexiga está dilatada, isso gera desconforto. Agora, uma ruptura de bexiga, se ainda não levou a peritonite por conta da urina na cavidade, que não deveria estar lá, esse paciente muitas vezes não tem manifestação de dor, certo? E essa é a principal característica e diferença entre dor somática e visceral. E, por fim, a gente ainda classifica como leve, moderada a severa. Dani, mas meu Deus, o que eu vou saber o que é leve, moderada e severa? Primeiro ponto, se coloque no lugar do paciente. Se você já passou por essa experiência, você sabe o quanto dói. E talvez para ele doa mais do que para você. Então, de novo, não é frescura do Spitz. Realmente ele sente mais. Tem trabalho, inclusive, mostrando isso. A gente pode discutir em um outro momento, tá? Então, não é frescura, pessoal. Realmente ele sente. Um exemplo clássico disso, que fica mais fácil para a gente entender quando a gente fala dos nossos semelhantes. As pessoas às vezes fazem tatuagem na costela, peito do pé e reclamam que doeu demais, que não faria de novo, até que nem conseguiram terminar. Tem gente que tatua da cabeça ao dedinho do pé e não reclama nada, fala que não tem dor, que a dor é super tranquila e suportável. Então, pessoas, mesma espécie, mesmo estímulo de dor, porém com manifestações diferentes, ok? Então, primeiro ponto, se coloque no lugar do paciente. Mas a gente tem aí algumas definições, alguns procedimentos estabelecidos e seus graus de dor, como, por exemplo, cateterização venosa é considerada como uma dor leve, aplicação subcutânea é dor leve, manipulação de feridas pouco inflamadas é uma dor leve, ok? Agora, uma dor moderada, aqui a gente já tem uma orquiectomia, um tratamento periodontal, grau 2, grau 3, se não tiver muita extração, algumas punções, né, de peritônio, pleura, claro que depende de outras comorbidades, e dores severas, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, OSH, toracotomias, extração de múltiplos dentes, que é o que acontece bastante no felino, né, com uma doença crônica, oral crônica, na gengivite, estomatite, então o paciente já vem com dor crônica para um procedimento que vai somar uma dor aguda, então são pacientes aí um pouquinho mais delicados, tá? Então, toda vez que a gente for pensar em tratar a dor, a gente tem que lembrar do tempo, da fisiopatologia, da sua localização e intensidade e olhar para o meu paciente de forma individual, porque cada um vai manifestar de uma forma, tá? Não é o objetivo hoje falar de tratamento, porque a gente não teria tempo hábil, inclusive a fisiopatologia foi bem resumida, né? Para a gente aí só começar a esclarecer algumas ideias, até despertar o interesse para quem nunca tinha ouvido nada sobre. Mas quando eu falo de tratar a dor, a gente viu, gente, muitas fibras, muitos receptores, muitos neurotransmissores. Não dá para fazer um fármaco, infelizmente não existe um fármaco mágico. Eu gostaria que existisse, mas não existe. Mas eu tenho que aí atender a todos os pilares dessa fisiologia. Transdução, transmissão, modulação e percepção. Então, quando eu falo de anti-inflamatório não esteroidal, o que ele faz? Ele reduz a inflamação, ele reduz a formação de ácido araquidônico, COX-1, COX-2, ok? Ou seja, ele está atuando aonde? Na periferia. Ah, então o paciente não tem dor, eu não vou fazer anti-inflamatório. Se não há uma contraindicação do anti-inflamatório, como, por exemplo, um paciente doente renal, um estágio mais avançado, o anti-inflamatório ele sempre é um tripé do tratamento da dor, porque ele vai atuar de fato na transdução desse estímulo, porque ele vai atenuar esses mediadores inflamatórios. Os opioides, lembram que eu falei das encefalinas, do nosso opioide endógeno? Ele está onde? Na via descendente. Então, eu preciso entrar com opioide para que eu tenha uma manifestação maior da via descendente, para que também ele iniba a via ascendente, porque ele hiperpolariza a membrana. Ele faz com que não haja despolarização desses receptores. Ele faz com que
os mediadores os mediadores algogênicos, eles não sejam liberados na fenda sináptica. Então, ele reduz também a via ascendente, o quanto que vai chegar de resposta em sistema nervoso central. Anestésico local. Se a gente está falando de anestesia, gente, infusão boa é bloqueio. Não tem outra opção, tá? Porque o anestésico local, o que ele faz? Ele inibe, ele impede a condução nervosa em determinada região por tempo limitado e de forma reversível, ok? Então, quando eu falo em fazer uma anestesia local, em que parte da cascata da via da dor eu estou atuando? Estou atuando na transmissão dessa dor. Eu vou ter transdução? Claramente, eu tenho bisturi cortando célula, vou ter lesão de citoesqueleto, liberação de potássio, ATP, recrutamento de macrófagos. Mas essa informação ela vai ficar ali enquanto eu tiver o maior pico de lesão tecidual. E aí, quando esse anestésico passar, essa questão inflamatória ela está um pouco mais atenuada. A gente tem os adjuvantes, né? Na anestesia a gente fala do alfa-2 agonista, da ketamina, que é um antagonista de receptor NMDA, onde o glutamato é que se liga ao receptor NMDA, então lembrando, ele está aí relacionado à via ascendente da dor. Num paciente com dor crônica, eu tenho então a amantadina, tramadol, gabapentina, tem os antidepressivos tricíclicos também, que são muito utilizados, porque atuam na questão de ansiedade, né? Fazem uma ansiólise nesse animal, o paciente ansioso tende a ter mais nível de dor, tá? E também sempre contar com as terapias não químicas. Então, o manejo ambiental desse animal para gerar conforto, para não gerar estresse, porque o estresse favorece as vias da dor, né? Libera muita serotonina, muita adrenalina, né? Então, isso pode favorecer determinadas vias, tá? Que essa questão aí das serotoninas e adrenalinas, ela tem uma ação mista, tanto de atenuar quanto de favorecer a via da dor. Aí depende do fármaco e do paciente que a gente está trabalhando. Acupuntura, terapia de gelo, né? Fitoterápicos, enfim. Então, a gente tem que também olhar sempre para as terapias não químicas, tá? Então, sempre trabalhar com esses pilares. Visto essa complexidade da fisiologia da dor, não tem como eu utilizar um fármaco para tratar a dor do meu paciente. Eu tenho que aí utilizar de diversos fármacos, até para que eu atenue os efeitos colaterais deles, porque todo fármaco tem efeito colateral, né? Não tem como. Então, se eu tenho que usar uma dose muito alta para suprir a demanda analgésica desse paciente, vai vir acompanhado de efeitos adversos. Então, é sempre interessante fazer uma associação para que a gente atue em diversos pilares e em todas essas etapas de condução da dor, tá? Para finalizar, gente, o recado é: a dor ela é inevitável. Cirurgia gera dor, trauma gera dor, manipulação muitas vezes gera dor. Porém, atualmente o sofrimento é opcional, né? A gente tem aí gamas diversas de fármacos e terapias que a gente pode utilizar na nossa rotina. Então, não justifica mais a oligoanalgesia, né? Que é fazer menos analgésico do que o necessário, tá? Então, a gente sempre tem que tratar a dor do nosso paciente. Ela nunca pode ser negligenciada, porque isso vai impactar na qualidade de vida, não só a curto prazo, mas a longo prazo, até de experiências prévias desse paciente, né? Como a gente viu, que tem aí esse componente importante em como ele manifesta a dor, tá? Segue a gente se você ainda não segue, para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!